As pessoas têm me perguntado quando eu comecei a me despertar para essas questões todas. E eu aqui agora vou tentar falar para você um relato, um testemunho pessoal de como foi que isso aconteceu na minha vida, que eu comecei a observar melhor a imprensa. Eu comecei no rádio em 83, fazer programas de rádio. E em 87 para 88, eu comecei a narrar futebol. A minha profissão no rádio é narrador esportivo. É isso que eu sempre fiz. Até 3 anos atrás eu narrava futebol. Passei por quase todas as emissoras do Rio. Só não passei pela Globo e pela Tupi em AM. Mas daí para baixo eu estive praticamente em todas as emissoras, narrando futebol. De 87 até há 3 anos atrás. E em 86, olha que eu comecei em 83. Daí a 3 anos, em 86, eu conversava com um grande amigo meu, uma pessoa que eu tenho inclusive saudades dele. Não sei por onde anda, creio que esteja vivo, eu gostava muito dessa pessoa. O Edson Goldin. Edson Goldin era um renomado cientista, né, nas questões de eletrônica. Inclusive foi Edson Goldin que me ensinou a montar um transmissor de FM, usando um transistor BF494 e um BC548. O BF494 fazia a frequência e o BC548 gerava uma potência de 100 mW. Dali nós evoluímos para um 2N2222, depois um 2N2218 e fomos evoluindo nessas coisas aí. Mas foi Edson Goldin quem me deu a primeira visão, a primeira noção sobre eletrônica e sobre transmissão. Bom, eu não sou engenheiro eletrônico, eu não fiz esse curso, mas a gente conhece um pouquinho da transmissão, porque já há muito tempo que a gente mexe com essas coisas, né, de rádio. Então, meu amado, o Edson Goldin me falou uma coisa naquela época que eu duvidei. Se eu tivesse apostado com ele, eu teria perdido. Foi aí que eu comecei a abrir meus olhos para a questão da mídia. Ele falou para mim assim: ô Rubens, semana que vem você vai ver a população brasileira toda jogando fora a mangueira do bujão de gás, aquela mangueirinha azul do botijão de gás. Você vai ver a população toda jogando fora a sua mangueira que liga ou interliga o botijão de gás ao fogão e indo na loja comprar uma mangueira nova. E eu falei: ô Edson Goldin, você está sonhando. Essas mangueirinhas azuis do bujão, isso dura muito, isso não racha, não abre. Uma mangueirinha dessa dura 20 anos ou mais. E ele falou: então, mas você vai ver. Semana que vem, o Brasil todo vai jogar fora as suas mangueiras azuis e vão comprar umas mangueiras modernas. E eu falava: baseado em que você fala nisso? Alguma lei vai obrigar a pessoa a jogar fora a mangueira? Ele falava: não, Rubens, é mais forte que a lei. Eu falava: será que a polícia vai encostar uma arma e obrigar? Não, meu irmão Rubens, é mais forte do que a polícia. É mais forte até do que a religião. E eu perguntava: meu amado Edson Goldin, meu amigo, o que então que vai fazer com que essas borrachas, essas mangueirinhas azuis do bujão sejam jogadas fora todas de uma vez? E o Edson Goldin falou para mim: olha, existe um poder maior. Existe um poder maior do que a religião. Existe um poder maior do que a polícia. Existe um poder maior do que os juízes. Existe um poder maior do que os políticos que criam leis. Existe o poder paralelo da comunicação. E é esse poder que vai fazer o Brasil inteiro jogar fora as mangueiras azuis. Meu amado, passou-se uma semana. E quando foi exatamente na segunda-feira, assim como o Edson havia predito, eu liguei a televisão, estava vendo a sessão da tarde, o filme Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, se eu não me engano. E o que aparece? Porque eu via a Globo, eu via a televisão. Eu lembro do André Cajarana. O André Cajarana foi o último personagem que eu tenho na mente, porque foi a última novela que eu assisti. Era André Cajarana, eu não sei mais o que teve depois disso. Eu não conheço mais os atores, eu não vejo mais. Eu lembro do Tony Ramos. Mas o Edson Goldin falou para mim que aconteceria algo naquela segunda-feira. E quando eu estava vendo a sessão da tarde, não tinha Globo Cidade. Entrou o plantão do Jornal Nacional. Explodiu o botijão de gás em São Paulo. Pessoas ficaram feridas debaixo do viaduto. Pegou fogo em todas as casas. Queimou tudo. Queimou as casas todas de madeira do pessoal que morava embaixo da ponte porque o bujão explodiu. Tá bom. Explodir um bujão é uma coisa possível de acontecer.
Pode ser uma coincidência. E pegou fogo, queimou as casas todas. Eu não sei quem fez aquele bujão explodir até hoje, meu amado. Eu não sei qual foi o capeta, o satanás que fez aquele bujão explodir e matar tanta gente ali, porque morreram pessoas, foram pessoas queimadas. Era uma notícia verdadeira, o bujão explodiu mesmo. Passou, veio a noite, mais detalhes no Jornal Nacional. Eu pensei que no Jornal Nacional fosse continuar falando daquela explosão de São Paulo. Não, aquela já é história passada. Explodiu mais um bujão agora na favela do Rio. Pessoas foram socorridas no hospital tal. E toma-lhe manchete. Acredite se quiser, meu amado. Na terça-feira explodiu o bujão no Ceará, não sei aonde. Na quarta-feira explodiu o bujão. Na quinta explodiu o bujão. Porque agora, meu amado, eles estão mais devagar. Agora eles não pulam muito para balançar o galho, que eles sabem que quebra. Mas antigamente, meu amado, eles pulavam em cima do galho porque sabia que não quebrava. Nós estávamos muito cegos, meu amado. Já não estamos mais tão cegos, por isso eles têm mais cuidado agora. Mas antes era assim, ó. Era tapa na cara, era chute nas partes baixas. Porque eles não sabiam que nós estávamos despertos. E não estávamos mesmo. Então, explodiu o bujão a semana toda. Quando foi quarta-feira, houve um chamado. Não percam, desde a sexta-feira, Globo Repórter, as explosões dos bujões. E toma-lhe mais bujão explodindo. Eu nunca vi onde eles arrumaram tanto bujão para explodir. Apareceu, inclusive, eu lembro de uma cena no interior do Ceará, se eu não me engano, ou em Pernambuco. Uma senhora muito pobre, em que a casa dela é uma casa feita de supapo, estuque de barro. A casa dela toda arrebentada pela explosão do bujão. Essa imagem não sai da minha mente, eu lembro até hoje. Isso foi em 86 para 87, por aí. E eu me lembro até hoje dessa imagem na minha mente, da casa dela explodindo lá no Ceará. Claro que não mostrou a explosão, mas mostrou a casa destruída pela explosão. E o Globo Repórter não foi o último, porque eles criam um problema, divulgam um problema e apresentam a solução. O que aconteceu, meu amado? O Edson já tinha me dito, olha, criaram um Inmetro. O Inmetro é um órgão novo do governo, que está funcionando. E o Inmetro agora vai exigir que se coloque prazo de validade em todas as coisas, que tem que ter um certificado do Inmetro. E ele me contava que tinha um grande empresário, muito rico, que pegou tudo que tinha e vendeu para construir uma empresa fabricante dessas mangueiras. E esse empresário já havia feito contato com vendedores e fornecedores no mundo todo, no Brasil todo. E que já no sábado os caminhões estavam partindo para fazer as entregas, para que segunda-feira já tivesse no mercado as tais mangueiras. E que, eu não tenho certeza, eu não posso afirmar, mas eu até acho que esse empresário era ligado ao Inmetro, alguém que era do Inmetro ou do governo. Porque ele sabia que ia haver essa questão da borracha. E foi ele quem, supostamente, não posso afirmar, mas que supostamente teria pago a matéria da Globo. A matéria sobre a questão dos bujões, né? No Fantástico de domingo foi o tiro de misericórdia. Apareceu lá um americano, Borowski, falando em inglês, porque o brasileiro dá credibilidade ao americano. Então a Globo colocou um americano dizendo que lá também nos Estados Unidos já aconteceu isso e que a solução foi a tal borracha. A borracha certificada. Meu amado, acredite ou não, domingo, Fantástico no ar, dizendo que a solução era a borracha nova, com prazo de validade, a borracha do Inmetro, a borracha transparente com a fita amarela, com a faixa amarela. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira e quinta-feira foram os dias de jogar a borracha fora. E a profecia do meu amigo Edson Goldin se realizou. A partir daí, meus olhos fizeram isso, ó, bum, porque eu não acreditei. Eu não acreditei que isso aconteceria. Uma profecia se cumprir na minha frente. Eu não acreditei de maneira nenhuma, eu duvidei do Edson. Se eu tivesse apostado, eu teria perdido. Mas aconteceu exatamente como ele falou. Naquela semana, as borrachas, as mangueiras azuis foram jogadas no lixo. As mangueiras azuis que quase ninguém comprava. Não dava lucro para fabricante da borracha. Porque a pessoa comprava uma hoje e outra daí a 20 anos. E agora, num piscar dos olhos, teriam que jogar todas fora e comprar novas para deixar trilionário o milionário que havia investido tudo que podia nessa fábrica e engordar a receita da Globo com essas matérias. Também sua credibilidade. Cada vez a Globo tem mais credibilidade. E cada vez mais dinheiro, porque os alienati as dão essa condição.